Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa videoaula do canal da Mais Excel. Meu nome é Carlos Guimarães e esta é a quarta aula da nossa playlist. Como criar um painel em Power BI da conexão de dados à publicação na web. Nesta aula de hoje, iremos falar sobre medidas, o que elas são, para que elas servem, como criá-las. Então, assista a aula até o final, não perca nenhum detalhe. Vem comigo, pessoal! Eu já estou aqui com o meu arquivo Projeto Pandemia Covid-19 V3, que nós finalizamos na aula passada, né, onde nós falamos de relacionamentos. Agora, como de costume, eu vou iniciar a aula salvando uma nova versão desse arquivo, uma V4. Então eu vou clicar aqui em Arquivo, Salvar como, vou mudar aqui de V3 para V4 e vou dar um Salvar. Hoje, como dito na introdução, falaremos sobre medidas dentro do Power BI. Vamos conceituá-las, classificá-las e aprender como criar essas medidas dentro do Power BI. Primeiramente, as medidas ajudam os usuários a criar cálculos referentes à base de dados para promover análises mais avançadas. Elas são divididas em dois tipos: as medidas implícitas, que são cálculos gerados automaticamente pelo Power BI quando você importa uma base lá do Power Query, por exemplo, e as medidas explícitas, que são cálculos criados pelo usuário para atender uma determinada informação. As medidas implícitas são representadas pela letra grega sigma no painel de campos. Então, olhando aqui para o meu painel de campos, da minha tabela F Brasil, eu tenho aqui as minhas duas medidas que foram cálculos automáticos que o meu Power BI fez na leitura das tabelas. Se eu quero criar outras informações que não estão calculadas nessa tabela de forma automática, eu posso utilizar as funções DAX ou expressões matemáticas para criar medidas explícitas. E nessa aula nós iremos mostrar como criar algumas delas. Beleza, pessoal. Para criar uma medida explícita, o usuário pode fazer duas coisas. Primeiro, independente da tabela que estiver selecionada, ele pode clicar na guia Página Inicial e clicar na opção Nova Medida. Essa medida será alocada na tabela que estiver selecionada naquele momento. Mas como as medidas não pertencem a nenhuma das tabelas, elas só ficam alocadas ali. Você pode depois mover para a tabela A, tabela B, ou criar uma outra tabela para alocar elas de forma organizada. Legal. A outra técnica para fazer medidas é clicar com o botão direito na tabela que você deseja alocar a medida e escolher a opção Nova Medida. Ok? Botão direito no nome da tabela, Nova Medida. Então eu vou criar uma nova medida aqui, utilizando uma função DAX, para quantificar a quantidade de casos que eu tenho no total. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Aqui, ele abre uma barra de fórmulas, onde eu posso escrever aqui o nome da medida, por exemplo, eu vou chamar de casos. E depois do igual, eu vou dispor o racional de cálculo para fazer o cálculo que eu preciso para obter a informação que eu quero. Nesse caso, eu quero realizar a soma da coluna Novos Casos da tabela F Brasil. Eu começo digitando a letra S, a letra U, e daí eu vou localizar a função soma aqui, Vou selecionar a função soma, vou dar um tab, ele vai abrir parênteses e repara que aqui, ele já pede para mim o nome da coluna. Então eu coloco aqui o nome da coluna Novos Casos, Eu não preciso digitar F Brasil, abrir colchete, novos casos, não. Basta eu digitar novos, ele já selecionou ali novos casos e eu dou um tab para completar. Completei, eu fecho o parênteses da função sum e dou um enter para que ele possa finalizar a medida. Nesse momento, o Power BI criou aqui, na tabela que estava selecionada, que no caso foi F Brasil, uma medida chamada casos. As medidas no Power BI são representadas pela calculadora. As medidas explícitas. Lembrando que as medidas implícitas
são representadas pela letra grega sigma. Ok, pessoal? Então eu já tenho uma medida que está fazendo a somatória da coluna novos casos. Então ele pega os valores que eu tenho lá e realiza a soma. Configurações podem ser feitas na criação das medidas. Para isso, o usuário precisa, no painel Campos, selecionar a medida, clicando no nome dela. Após clicar no nome da medida, aparece aqui uma nova guia chamada Ferramentas de Medida, onde eu posso fazer algumas configurações dessa medida. Por exemplo, alterando o seu formato ou a tabela inicial dela, ok? Para essa medida casos, eu vou utilizar o separador de milhar. O separador de milhar é uma configuração que permite que seja feito um sistema de pontuação para separar as milhares. Os pontos aqui, então, é um separador de milhar, ok? Bom, agora eu vou fazer a mesma medida para calcular a somatória da coluna novos óbitos. Vou clicar com o botão direito na minha F Brasil, escolher a opção nova medida, vou colocar o nome da medida óbitos e vou fazer o cálculo da soma da coluna novos óbitos. Selecionou ela, dá um tab para completar, fecha parênteses, dá enter para concluir a construção da medida. Da mesma forma, eu vou formatar essa medida para que ela exiba os números em separador de milhar. Legal? Vou criar mais uma medida agora, que é a letalidade. A letalidade, como ela é a divisão da quantidade de óbitos pela quantidade de casos, você pode utilizar uma expressão matemática simples, pegando a medida óbitos, que nós acabamos de criar, dividindo pela medida casos, que nós também criamos, ou podemos utilizar uma função divide, que faz o quê? A mesma divisão, só que em caso dessa divisão apresentar algum tipo de erro, eu posso escolher um resultado alternativo, ou seja, se a divisão apresentar erro, eu quero que ela me retorne o valor zero. Vamos utilizar a segunda opção. Para isso, eu vou clicar com o botão direito novamente na tabela F Brasil, nova medida, vou escrever o nome da medida, ó, letalidade, e vou utilizar a função divide do Power BI, que apresenta 3 argumentos, sendo um deles opcional. O argumento numerador, que é o número que será dividido, o denominador, que é o número que fará a divisão, e o alternate result, que seria o resultado alternativo caso apresente erro. Esse argumento é opcional. Vou colocar aqui então, no numerador, que é quem será dividido, é a minha medida óbitos, e daí basta eu digitar óbitos, ó, e dar o tab para completar, vírgula. O denominador, que é o número que vai fazer a divisão, é casos, a medida casos, vírgula, e o meu resultado alternativo eu quero que ele retorne zero. Vou fechar o parênteses da função divide e vou dar um enter. Como nessa medida eu estou fazendo a divisão de um número pelo outro, ela vai me apresentar um valor decimal como resultado. E para isso eu vou transformar em porcentagem. Eu vou clicar aqui na medida letalidade e lá em cima no formato eu vou colocar porcentagem. A quantidade de casas decimais pode ser configurada para dar uma precisão maior numérica ou para arredondar o valor. Nesta aula, pessoal, abordamos medidas dentro do Power BI. Explicamos o conceito, as diferenças entre medidas implícitas e explícitas, como criar as medidas e aproveitamos para criar as medidas casos, óbitos e letalidade, utilizando as funções DAX, SUM e divide. Já na próxima aula, continuaremos trabalhando com medidas e eu vou explicar para vocês como é que nós criaremos uma medida chamada total acumulado, utilizando 4 funções DAX: Calculate, Filter, All e Max. Então, não perca essa próxima aula. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos. Leve essa informação adiante. Contamos com vocês. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!